Em novembro de 1982, as planícies isoladas e congeladas do estado do Wyoming testemunharam um dos desaparecimentos mais perturbadores e ilógicos da história criminal americana. Pense comigo, um carro abandonado em uma estrada rural, com as portas escancaradas e o motor ainda roncando. Uma trilha solitária de pegadas na neve fresca que leva até um celeiro vazio e, simplesmente, desaparece no meio do nada, como se o homem tivesse evaporado no ar frio. Mas o verdadeiro terror deste caso não começou no dia do sumiço. Começou 5 meses depois, quando uma amiga do homem desaparecido atendeu o telefone em Nova York e ouviu a voz de um fantasma sussurrando um pedido de socorro. Para entender o abismo em que Paul Donald Kemp Jr., ou apenas Don, se jogou, precisamos olhar para quem ele era. Nos anos 70, Don era a definição de sucesso, um executivo de publicidade brilhante na implacável Madison Avenue, em Nova York. Pense em homens engravatados, ambição desmedida e rios de dinheiro. Inteligente, carismático e extremamente focado, ele estava no topo do mundo corporativo. Mas o destino tem uma forma cruel e irônica de cobrar seu tepágio. Em 1976, Don sofreu um acidente de táxi aterrorizante. O impacto físico destruiu sua espinha, deixando-o com dores crônicas severas. Mas os meses confinados a uma cama de hospital fizeram algo muito pior: estilhaçaram sua mente. O homem ambicioso que entrou naquele hospital morreu lá dentro. Quando Don finalmente voltou a andar, algo dentro dele havia mudado permanentemente. A luz em seus olhos foi substituída por uma sombra de desilusão com o mundo moderno. Incapaz de suportar a falsidade de sua antiga vida, Don mergulhou no passado. Ele desenvolveu uma obsessão profunda e peculiar pela história americana, mais especificamente pelos detalhes sombrios do assassinato de Abraham Lincoln. Ele passava noites em claro consumindo livros, montando teorias conspiratórias em sua mente e preenchendo diários com pensamentos grandiosos, quase como se sentisse um chamado divino. Em 1982, o ponto de ruptura chegou. De forma abrupta, ele rompeu seu noivado, vendeu tudo o que tinha, jogou o essencial na traseira do seu Chevy Blazer e dirigiu sem olhar para trás, rumo às montanhas de Jackson Hole, no Wyoming. O plano? Isolar-se do mundo e escrever um livro. Durante a estrada, ele ligou para a mãe para dar notícias. A conversa foi normal, até os últimos segundos, quando ele disse algo que gelou o coração dela. "Mãe, eu realmente amo você." Não era o tipo de coisa que o pragmático Don dizia. Anos depois, ela lembraria daquela frase como a despedida de um homem que sabia que estava marchando para a própria cova. O relógio começou a contar em 15 de novembro. Don visitou um museu histórico em Cheyenne. Testemunhas relataram ter visto um homem solitário, vagando silenciosamente pelas exposições por horas a fio. Ele não falou com ninguém, apenas observava. Mas ao sair, ele cometeu um erro que desencadearia um efeito dominó macabro. Ele esqueceu sua maleta de couro. Dentro dela estavam todos os seus cheques de viagem, seus diários perturbadores, óculos e, guarde bem esta informação, sua agenda pessoal de contatos. Os funcionários do museu perceberam e ligaram para ele. Don agradeceu com a voz calma e prometeu voltar para buscar a maleta. Ele nunca voltou. No dia seguinte, a verdadeira loucura começou. Uma viatura policial em patrulha numa área desolada encontrou o Chevy Blazer de Don encostado no acostamento. A cena era um pesadelo silencioso. O motor continuava funcionando, cuspindo fumaça no crio cortante. As portas estavam completamente abertas e as roupas de Don estavam espalhadas pelo chão de terra, como se ele tivesse entrado em pânico profundo ou fugido de algo invisível. Havia uma única trilha de pegada se arrastando para o norte, entrando na vastidão da pradaria. A polícia seguiu as marcas. 1 milha depois, acharam uma mochila. 5 milhas depois, as pegadas terminavam em um antigo celeiro abandonado. Lá dentro, meias espalhadas e gravetos empilhados perfeitamente, prontos para uma fogueira que nunca foi acesa. O investigador olhou ao redor e sentiu o estômago revirar. Não havia pegadas saindo do celeiro.
em nenhuma direção. A neve lá fora era um tapete branco, perfeitamente liso e intocado. Era como se a terra se tivesse aberto e o tragado. Antes de descermos para a próxima camada deste abismo de loucura, certifique-se de estar inscrito no canal e com o sininho ativado. Histórias como essa nos lembram que a escuridão é real e você não quer ficar de fora dos próximos arquivos confidenciais. Helicópteros varreram a região plana por 2 dias. Se houvesse um homem ali, seria visto a quilômetros, mas o deserto branco estava vazio. O caso esfriou. O rigoroso inverno do Wyoming forçou o fim das buscas, e Don Kemp foi dado como morto por hipotermia. Mais uma vítima da natureza. Mas então chegamos a abril de 1983, 5 meses depois da polícia ter declarado a morte de Don. A milhares de quilômetros de distância, em Nova York, Judy, uma velha amiga e colega de trabalho de Don, voltou de uma longa viagem à Europa. Ela sequer sabia do desaparecimento. Cansada, ela apertou o botão de sua secretária eletrônica. Havia 5 mensagens curtas, fragmentadas, angustiantes. O homem não se identificou, mas Judy havia trabalhado mesa a mesa com Don por 10 anos. Ela conhecia o timbre, a respiração. Era ele. A voz soava desesperada, ofegante. Eu preciso falar com você. Ele ditou um número de telefone e desligou. Mas aqui está o detalhe que transforma este caso num pesadelo absoluto. O número de telefone de Judy era confidencial, não constava em listas telefônicas. Apenas pessoas íntimas, ou alguém segurando a agenda que Don esqueceu no museu, teriam aquele número. Judy, trêmula, discou o número que a voz havia deixado. Um homem atendeu. Ela engoliu seco e perguntou se Don Kemp estava ali. Houve uma pausa pesada do outro lado da linha. O homem respondeu com um sim fraco, e imediatamente, em um tom agressivo, se corrigiu. Não tem ninguém aqui. No dia seguinte, ela ligou novamente. Desta vez o homem a ameaçou e desligou na sua cara. Judy contatou o FBI e a polícia rastreou as chamadas. Elas não vinham do além. Vinham de um trailer decadente em Casper, Wyoming, a 240 quilômetros de onde o carro de Don foi encontrado. Os detetives bateram na porta de um jovem chamado Mark Dennis. Interrogado, Mark parecia calmo, negou conhecer Don Kemp, negou ter feito as chamadas, disse que a companhia telefônica devia ter cometido um erro. Mas quando a polícia marcou um teste de polígrafo na semana seguinte, a fachada de Mark desmoronou. Ele contratou um advogado do dia para a noite, recusou-se a falar, esvaziou o trailer e fugiu da cidade para sempre. Ele simplesmente desapareceu. As autoridades, de forma inacreditável, deixaram Mark Dennis ir, disseram que não havia provas de crime. Enquanto isso, relatos macabros continuavam a chegar. 2 pessoas independentes garantiram ter visto Don Kemp vagando pela cidade de Casper em uma exposição sobre Abraham Lincoln, o assunto que ele era obcecado. Teria ele forjado sua própria morte? Estaria ele vivendo uma vida dupla sob delírios mentais? Ou estaria sendo mantido em cativeiro por Mark Dennis? A resposta, ou pelo menos parte dela, emergiu do solo em outubro de 1985, 3 anos depois do desaparecimento inicial. Caçadores de cervos tropeçaram em restos esqueléticos na área de Willow Spring. Perto dos ossos brancos e desgastados pelo tempo, estava a carteia de motorista de Don Kemp. A autópsia confirmou a identidade e não encontrou nenhum osso quebrado, nem sinal visível de violência. O veredito oficial foi morte por exposição ao frio. Mas aqui está o choque de realidade que faz a espinha de qualquer investigador gelar. Os restos mortais de Don Kemp foram encontrados no exato local que havia sido exaustivamente vasculhado a pé, com cães e por helicópteros, 3 anos antes. Não era uma vala escondida, era uma área plana e aberta. Como um homem pode aparecer num lugar que foi virado do avesso pela polícia anos antes? As teorias são perturbadoras. Se acreditarmos na versão da polícia, Don sofreu um colapso mental, vagou pelo gelo e de alguma forma se escondeu ativamente das equipes de busca enquanto o frio drenava sua vida.
As ligações telefônicas seriam uma brincadeira cruel de alguém que achou sua agenda roubada no museu. Mas se acreditarmos na mãe de Don, que morreu em 2014, sem nunca desistir de buscar a verdade, a história é muito mais sombria. Don Kemp foi interceptado naquela estrada de terra, foi sequestrado, levado para o trailer em Casper e submetido a meses de tortura psicológica no escuro. As ligações para Judy foram um grito desesperado de um refém, e quando a polícia começou a farejar, seus captores o mataram, guardaram seus restos mortais e os plantaram de volta na cena original anos depois para fechar o caso com um acidente. Mark Dennis, o homem do trailer, nunca mais foi visto. O que realmente aconteceu naquelas terras desoladas de Wyoming permanece trancado sob o gelo. Um quebra-cabeça onde as peças estão manchadas de sangue e segredos. E você? Qual versão te assusta mais? A loucura da mente isolada ou a maldade humana operando nas sombras? Deixe sua teoria nos comentários, deixe seu like para fortalecer as investigações e lembre-se, às vezes o maior perigo não está no escuro, mas nas pessoas que habitam nele.